Começa agora mais um programa Mulher Real. Eu sou Flávia Perdigão e hoje vamos falar sobre como nossa vida pode mudar quando aceitamos verdadeiramente o Senhor. Então fica ligadinha, já está no ar. No Mulher Real de hoje, eu converso com a pastora Raquel Oliveira. Por muito tempo, ela viveu idas e vindas no caminho do Senhor. Mas foi por meio de uma verdadeira conversão que ela conseguiu mudar de vida e restaurar o casamento. Hoje, ela e o marido ajudam outros casais que também passam por problemas. Então, muito obrigada, pastora Raquel, por estar aqui. E eu conheço já um pouquinho do seu testemunho. Eu sei que seu testemunho tem muitos detalhes, tem uma proporção tão grande, mas eu sei que vai ser resposta para muitas pessoas que estão nos assistindo. Como que é edificante ver essa transformação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas a gente quer saber tudo. Nós queremos saber todo o contexto, como que foi esse processo na sua vida, na sua história. Às vezes tem pessoas que estão passando pelas mesmas coisas e não sabem muitas vezes o que fazer ou para onde ir, como vai ser. Mesmo algo que eu falo aqui, por mais que às vezes tem histórias parecidas, Deus tem algo específico para cada um. Sim. Mas um testemunho, uma mudança de vida vai nos impulsionar a buscar cada vez mais aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então fica livre aí para nos contar tudo, todos os detalhes e trazer também uma inspiração para nós. Muito obrigada, pastora Flávia, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui. Percebo o cuidado de Deus, né, na minha vida, de me permitir estar aqui falando do meu testemunho com você. Amém. Eu acho que eu cheguei a comentar, né, como você já conhece um pouco o meu testemunho, hoje eu tenho 46 anos. Eu fui de outra religião até os 40 anos, né? O meu casamento mesmo, eu casei em outra religião. Sim. Inclusive foi uma condição, sabe, que eu coloquei. Porque o que acontece, pastora, eu acreditei na minha mente que eu tinha sido projetado para dar errado. Sabe, uma história de relacionamentos frustrados, de famílias disfuncionais. Sim. Então, eu estava preparada para isso, né? Minha mãe mesmo, ela não chegou a ser casada. Na minha família, várias pessoas casaram e depois se separaram. A maioria dos meus amigos, meus primos, filhos de pais separados. Então, para mim, isso era uma coisa normal. Sim. Então, eu cresci, assim, minha mãe nos criou sozinho, quatro filhos. Eu cresci pensando, eu não quero casar. Eu quero ter 2 filhos e pronto. E eu falava isso para os 4 cantos. Só que eu falo, né? Eu não acreditava em Deus, mas Deus já cuidava muito de mim, né? E ele me permitiu conhecer uma pessoa super bacana, que é meu marido, já há 22 anos. E eu não entendia, né? Ele queria casar. Eu ficava, como assim, né? Eu não quero casar. Eu costumava namorar. Quando eu via que estava tomando uma proporção mais séria, não, casamento não é para mim. Olha. E ele, assim, ele acreditou muito no nosso relacionamento desde sempre. Ele quis fazer bonitinho, quis ficar noivo, pedir minha mão para minha mãe. Eu, não precisa pedir minha mão, não. Minha mãe dá, não precisa pedir nada. E tal, assim, né? E ele quis fazer tudo conforme manda o figurino. Aí, tudo bem, nós nos casamos. Mas sabe quando você já faz alguma coisa com o alerta ligado? Sim. Eu casei já pronta para separar, igual o mundo fala, né? Sim. Se não der certo, separa. Eu lembro que, hoje em dia não é assim, mas na época, né, chegavam os presentes de casamento, eu tinha uma lista. O que os convidados dele deram e o que os meus convidados deram. Aí eu pensava, se separar, o espremedor de fruta é meu, a batedeira é dele, o liquidificador... Fazia essa... Já estava bem condicionado, Bem né? condicionado. Eu lembro que logo que a gente casou, eu coloquei a conta de telefone, conta de luz assim na geladeira, e dando a minha parte e ele a parte dele. Ele, peraí, você não está dividindo apartamento comigo, não? Nós somos uma família. Então, assim, foi difícil eu entender aquilo. Aí tá, só que pra gente casar, eu coloquei uma condição. Eu falei, agora ele vai desistir. Eu falei, olha, eu só caso se for na minha religião. E ele era muito católico, a mãe dele uma católica fervorosa e tal. Ele, tudo bem. Pensou, tudo bem? Ele aceitou. Aí tudo bem, nós casamos e eu continuava ainda me sentindo pertencente a outra religião. Sim. Só que depois que a gente tem filho, tudo muda, né? Sim. Quando a gente tem filho, a gente consegue perceber um pouco mais a magnitude do tamanho do amor de Deus sobre a gente. A gente consegue entender o que é o amor. E Deus é amor, né? Eu lembro que eu olhava para aquela criaturinha assim e ficava, não é possível, gente, não é possível isso ser descendente de um macaco, não é possível. Tem algo por trás disso, tem algo muito maior do que a gente consegue explicar.
E aí eu consegui já identificar um pouco de Deus. Sim. Mas eu não dava meu braço a torcer, que eu era muito orgulhosa. Era, graças a Deus. E aí, nós achávamos que nós éramos felizes, sabe? Para quem via, falava, nossa, uma família perfeita. Sim. Mas só a gente sabe o que a gente vivia quando a porta se fechava, né? Certo. Era muita coisa colocada embaixo do tapete. Entendi. Muita coisa. Só que aí depois, com os filhos, o que eu pensei? Agora eu estou casada pelos filhos. E aí eu pensava, quando eu conseguir um emprego que paga o colégio, que tem uma assistência médica e tal, eu separo, sabe? Sim. Eu já vivia, eu ainda vivia pensando em separar. Olha. Eu acho que isso até me impedia muito de amar o meu esposo, Com como certeza. eu precisaria amá-lo, sabe? Sim, não se entregava totalmente, né, pastor? Exato, eu estava pronta para sofrer. Sim. Sabe, eu estava pronta para perder esse vínculo. Sim. Então, eu tinha medo de me entregar totalmente, porque eu sabia que poderia haver uma ruptura na minha cabeça e que eu ia me decepcionar. Só que aí eu conheci Deus. Foi que em 2016, um grupo de amigas fizeram um curso, elas não fizeram na igreja, porque sabiam que eu não iria se fosse na igreja. E falou que era para a gente reunir, tomar café e para a gente ser uma mulher melhor. Falei, opa, se é para ser uma mulher melhor, eu vou. Aí eu lembro que eram 3 meses, toda segunda-feira. Eu falei, meu Deus, né? Não falei, meu Deus, não, que eu não acreditava em Deus. Mas eu falei, como assim? E fui com o sentimento de avacalhar. Eu pensei, eu vou avacalhar, eu vou tirar o propósito desse negócio, vou fazer piadinha e tal. Só que Jesus me pegou. Jesus me pegou. Olha. Eu lembro que nessa época eu já comecei a fazer o culto no lar, até mesmo sem saber que era culto no lar. Sabe, a gente reunia, nós 4, aí nós dávamos as mãos, orava, às vezes uma oração já pronta. E eu mesma, às vezes, não fazia nada, mas eu instruía os meus filhos a orarem. Sim. E a gente foi criando esse sentimento. Só que aí o que acontece? No final de 2016, eu tive um sério problema. Eu já estava desempregada, meu marido ficou desempregado também. Estava na época do aniversário dos meus 2 filhos, a gente já com festa pronta. E eu pensei, poxa, e agora? Meu mundo desabou. Sim. E nisso, eu questionei novamente a existência de Deus. Falei, poxa, agora que eu estou acreditando em Deus, isso acontece? Poxa vida, né? Aí cheguei a questionar. Só que eu senti, sabe, uma presença tão forte do Espírito Santo me abraçando e me sustentando naquela época. Claro. Que eu lembro que foi uma época muito conturbada, mês de dezembro, que as empresas estavam desligando as pessoas. E meu marido conseguiu 3 propostas de emprego. Todas as pessoas ficaram assim, não, mas 3. Ele pôde escolher uma que não precisaria viajar, foi até melhor do que a outra. E a gente pôde estar mais junto. Só que o que eu fiz? Eu coloquei Deus na gaveta. Entendi. Sabe aquela fé de gaveta? Eu falei, olha, eu já acredito que você existe, eu acredito em Jesus, acredito que Ele é o Salvador suficiente, mas deixa eu viver minha vidinha aqui. E continuei. Só que 2 anos depois, aí numa outra fase turbulenta da nossa vida, eu tive essa fé reativada. Olha. E eu fiz uma oração, e depois eu cheguei até a me arrepender um pouco dessa oração, mas eu creio que foi essa oração que ativou muita coisa do que eu estou vivendo hoje. Eu lembro que assim, eu comecei a orar, comecei a buscar mais de Deus. E sabe quando você está percebendo que a bênção está quase chegando? Sim. Aí eu conversei com o Senhor, falei, Senhor, eu não quero a bênção. Eu não quero essa bênção, porque se eu conseguir, eu sei que eu vou te colocar na gaveta de novo. Olha. E eu quero uma vida firmada no Senhor. Eu quero a minha família aos pés da cruz. E isso, enquanto eu falei isso, meu marido era completamente avesso a crente, como eu já tinha sido. Sim. Eu lembro que eu ia em igrejas, eu ia escondido. Falava que eu estava indo encontrar cliente, que eu estava indo vender roupa e ia para alguma igreja. Eu chegava, às vezes, né? Deus falava muito comigo, quando fala comigo eu choro muito. Aí chegava com o olho daquele tamanho, ele, mas o que é isso? Por que você está assim? Eu, mostrei tudo, a cliente não comprou nada e tal. E eu pensando em alguma estratégia para poder falar aquilo para ele. Aí eu comecei a falar que uma vez por mês eu ia no culto de mulher, Sim. com algumas amigas. E aí teve uma vez que ele virou para mim e falou assim, Raquel, você não está virando crente não, né? Eu, não, tá doido, misericórdia. Diz ele que na hora que eu soltei esse misericórdia, ele falou, pronto, ela tá crente. O que eu vou fazer da minha vida? Minha mulher é crente. E assim, hoje em dia, quando eu penso, parece que foi devagar. Mas foi intenso. Foi tenso, foi muito intenso. E a gente que já vivia assim, a gente já tinha vivido muitas crises no nosso casamento. Depois que eu me converti mesmo, foi quando a gente viveu a pior crise da nossa família. A pior crise. Eu lembro que a gente começou a viver
muitos conflitos, a ponto dos meus filhos virarem e falar assim, mas como? Agora que vocês estão indo na igreja, a nossa vida ficou pior. Olha. Eu lembro que eu senti aquilo assim, como um soco no estômago. Eu pensei, Senhor, como assim? Sabe? Aí eu percebi que o milagre não é um passe de mágica. Sim, isso aí. Sabe? E que é algo que é trabalhado dentro da gente. Não é pensar, eu vou e o milagre vai acontecer. Sim. E eu brinco, né? Até falo, né? Que Jesus veio ao mundo como carpinteiro, mas lá em casa ele foi faxineiro. Até peço perdão, Senhor, porque de repente eu vi tudo que estava embaixo do tapete, Senhor sacudindo. Sim. Sabe quando assim, né? Sim. Programa Mulher Real, gente. Então vou dar um exemplo bem real. Sim. Quando a gente está dando aquela faxina, sabe? Que aí a gente pareia a cadeira em cima do sofá e tira tudo do lugar, e arrasta móvel e tudo. Eu percebi que estava acontecendo isso na minha casa. Assim, foi literalmente tudo fora de lugar, tudo fora de lugar. Só que, e eu não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês, né? Às vezes, sabe quando você está naquela faxina, e de repente você fala assim, por que eu fui inventar de faxinar hoje? Não, agora até colocar tudo no lugar. Sim, eu cheguei assim. a pensar nisso. Falei, Senhor, aquela vontade de parar. Pensar, será que está valendo a pena? Sabe? Só que o Senhor também me sustentou nisso. Amém. E a gente foi continuando. Só que antes disso, Flávia, esqueci de te falar. Eu orei pedindo a Deus para que os meus filhos e meu marido convertessem. Porque eu falei, Senhor, não está certo. Eu fui descobrindo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, eu estou mentindo para ir na igreja. Não tá incongruente isso. Falei, Senhor, eu não quero mentir para o meu marido que eu estou indo na igreja. Eu quero que na minha casa não tenha mentira mais de espécie alguma. E eu falei, mas eu quero também que o Senhor quebrante o coração dele para isso. E aí eu chamava ele para ir à igreja, várias vezes ele falou não. E teve um dia que ele resolveu ir. E nesse dia eu não pude, porque o meu filho tinha operado. Sabe aquela questão da gente pensar que só a mãe sabe cuidar? Sim. Ele tinha feito cirurgia nos olhinhos. Aí eu falei, não, deixa que eu que vou pingar colírio de hora em hora. E eu lembro meu filho ali com os olhos tampados, e eu ajoelhada na cama pedindo, Senhor, fale ao coração dele, Senhor, fale ao coração dele. E ele voltou de lá. Eu falei, não, certeza que o Senhor falou algo ao coração dele. Aí ele voltou, eu falei, e aí? Flávia do céu, ele falou mal do pastor até não poder mais. Eu falei, ai, não é possível. Só que aí eu fiquei quieta. Sim. E, gente, para eu ficar quieta, foi um grande exercício. Aí eu já percebi que o Espírito Santo estava em mim, porque eu tive domínio próprio, eu fiquei calada. A minha vontade foi apontar o dedo e falar muitas coisas, eu fiquei calada. Quando foi na outra semana, eu indo para a igreja, eu tomei banho, tomei arrumando, ele, onde você vai? Eu falei, vou para a igreja. Ele falou assim, você não vai me chamar, não? Sabe, dentro de mim eu fiquei, assim, né? Eu falei, vamos, se quiser, vamos. E ele foi. E nesse dia ele já aceitou Jesus. E naquele dia eu tive um start. Eu falei, agora sim, a nossa vida vai mudar. Agora a nossa vida vai mudar. Por mais que dentro de mim eu pensasse, ele está indo para me agradar. Ele está indo porque quer que as coisas fiquem bem. Olha a minha soberba. Sabe aquele momento que a gente pensa, né? É por mim. Não, não era. Ele já estava sendo tocado por Deus. E aí, foi a pior fase da nossa vida. Né? Quando a gente pensa, opa, agora ele converteu, as crianças indo na igreja, tudo vai melhorar. E eu lembro que nessa época eu tenho até muita vergonha, até quando eu lembro disso, porque a gente foi muito ministrado pelos nossos filhos. Às vezes a gente estava naquela gritaria em casa, aquele momento assim que eu não gosto nem de lembrar, e os nossos filhos falavam, ajoelha aí que nós vamos orar por vocês. E eles eram os adultos naquele momento, sabe? Eu não vejo vantagem nisso, mas eu falo que bom que o Senhor usou os nossos filhos, porque eu vejo que isso serviu para fortalecer a fé deles também. Com certeza. Porque eles começaram indo obrigados. Vai, porque está sob a minha custódia, nós somos os donos da casa e vocês vão. Eu ameaçava tirar videogame, ameaçava um monte de coisa, fazia chantagem, não, se for, eu levo na pizzaria, mas querendo que fosse. Eles iam contrariados. E nisso eu percebi que Deus estava tratando eles também. Amém. Sabe? Por mais que eu pensasse, não queria que meus filhos passassem isso, mas hoje eu vejo que isso também faz parte da trajetória deles, da história deles de fé. E teve um momento, Flávia, que eu vi que eles tinham muito mais fé do que eu. Porque nesses anos todos, já tinha quase 20 anos de casada, toda tribulação que a gente tinha, eu mandava meu marido embora. Falava, vai embora. Se for embora hoje, amanhã faz um dia. Ele, não, mas você não vai nem chorar, se chorar. Chora um dia, no outro dia, pronto, chega, vida que segue, sabe? Eu tinha o meu relacionamento muito como descartável. E aí, teve um dia que eu, brigando assim, eu falei, quer ir embora, vai. Fui trabalhar. Flávia, quando eu voltei,
não tinha nada dele lá em casa. Ele não deixou um livro, gente, nenhum livro para falar, vai ter aquela desculpinha para vir pegar e tal. Eu ia abrindo gaveta, abrindo armário, não tinha nada. E aquilo ali me deu um nó, me deu uma vontade de chorar. Eu falei, não posso chorar na frente dos meninos. E aí eles, mãe, fica tranquila, Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Eu não tô nem não, tô nem não, querendo me mostrar forte. E foi aí que eu senti Deus trabalhando em mim. Porque até então eu lembro que eu orava muito para Deus fazer nele. Senhor, que o Euler seja isso, que o Euler faça aquilo, que ele seja assim, que ele seja assado, conceda isso para ele. Eu pedia muito a transformação dele. Sim. E eu lembro que teve, nesse dia, no primeiro dia que ele tinha ido embora mesmo de casa, na hora de dormir, eu fui pro lado dele da cama, me ajoelhei ali. E eu lembro que eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. E naquele dia, na hora que eu estava pedindo, Senhor, restaura o meu casamento. E aí eu senti aquele abraço do Espírito Santo falando, filha, eu não restauro casamentos, eu restauro pessoas e eu vou restaurar você. Amém. Sabe, na hora que ele falou aquilo para mim, sabe, eu só falei, eis-me aqui, eis-me aqui. E foi um processo muito doloroso. Com certeza. A gente sabia que Deus queria a gente junto, queria algo através das nossas vidas. Mas o sofrimento era tanto, a gente já tinha se magoado tanto, já tinha se machucado tanto, que a gente não conseguia perceber que a gente nutria amor um pelo outro. Olha. Sabe, um pouco antes dessa separação, a gente olhava um para o outro e ficava, eu estou com você por obediência. Sabe, de repente Deus quis me mostrar que nem era por obediência. Eu consegui perceber que eu tinha amor por ele. Olha. O que eu achava que era pelos filhos, sabe, que era às vezes pela condição financeira, porque se eu separasse eu ia passar dificuldade. Eu consegui perceber que eu tinha amor por ele, sabe? Eu sentia falta do cheiro à noite, do abraço à noite, sabe? E aquelas vezes assim que eu chorava à noite, sabe? Querendo a presença dele, Deus ministrava muito ao meu coração. Aí eu consegui perceber, sabe, que os problemas estavam escondendo os nossos sentimentos. Os problemas estavam escondendo o amor que a gente nutria um pelo outro. E muitas vezes os nossos problemas esconde até mesmo a nossa fé, o nosso amor por Deus, porque a gente dá um lugar mais elevado para os problemas, a gente dá mais importância para esses problemas. E aí, né, nesse momento ele estava por cima da carne seca, né? E ele foi terrível comigo nisso, porque ele entregou o controle da garagem, entregou a chave do apartamento, e ele ia lá em casa como visita, ele tocava interfone. Flávia se mexia comigo, para de bobeira, sobe aí, não sei o quê. Só que eu vi que Deus estava querendo que eu amansasse. Sim, estava te tratando. Tava. E a gente continuou indo na igreja. Olha. A gente encontrava na porta, entrava. Alguns momentos eu esperava ele entrar primeiro, começou pequenininho, eu ficava lá no fundo. Aí na hora do dízimo, assim, eu saía correndo para ele nem ver que eu tinha ido. Só que no domingo os meninos iam com a gente. Então os meninos ficavam querendo que a gente sentasse perto. Deus falava demais com a gente. Sabe quando parece aquela palavra encomendada? Sim. Sabe? Sim. Os louvores encomendados? Sim. E assim, a gente olhava um para o outro, você via assim, o sofrimento na cara de um e do outro, mas a gente não tinha forças. E os meninos tentavam colocar nossa mão na outra, ficava naquela assim, eu vi que eu estava com muito orgulho ainda. Sim. E ele queria que eu pedisse para ele voltar. E eu não queria. Se quiser, você volta. Se quiser, você volta. E o Senhor ministrando, que era para eu ter uma conversa adulta, madura. E aí eu pedi ele para voltar. Olha. Aí a gente pensa, voltou, vai ser tudo às mil maravilhas. Não, tem todo um processo, né, gente? As coisas de Deus são muito assim, de dentro para fora. Quando a gente fala em restauração, a gente fica imaginando algo pronto, né? Mas não é algo pronto. Não é uma simples reforma que Deus queria na minha casa, que Deus queria em mim. Era uma restauração. E a restauração, ela é doída, né? Verdade, quando a gente pensa numa restauração de um quadro valioso, né? De uma escultura. Sim. É um trabalho minucioso e que demanda tempo, demanda tempo. Então eu falei, não vou querer apressar o processo. Quando eu falava, eis-me aqui, assim, né? Chorando, doendo, mas eu falava, eis-me aqui. E aí a gente foi tentando nos adaptarmos novamente, estarmos juntos, mas aí eu via, sabe, na hora que, assim, um dia que eu até brinco, eu falo, quando ele voltou para casa, eu tive que dar um travesseiro para ele de presente. Eu chorei tanto no travesseiro dele, chorei tanto, que o travesseiro dele estragou. Eu falei, vou dar um travesseiro de presente, porque esse aí tem muitas lágrimas. Sim. E aí eu lembro que, assim, sabe, eu comecei a dar valor por ele estar em casa, sabe, aquele abraço de conchinha que muitas vezes eu repelia, sabe, o cheiro, sabe, o estar junto, o toque. Porque muitas vezes, né, 20 anos de casado, a gente já não consegue nem se tocar mais, já tem aquela repulsa às vezes, e aí eu comecei a dar valor para isso. E nós fomos obedientes.
Nós fomos obedientes. Nós percebemos o que Deus queria nas nossas vidas e através das nossas vidas. Hoje eu posso falar, sabe, que nem quando a gente achava que a gente era feliz, quando a gente vivia assim... Porque antes da gente viver uma vida de fachada, até a gente acreditava na nossa vida de fachada. É verdade. Eu pensava, não, nós somos uma família feliz, nós somos uma família bacana, né? Porque não existe família perfeita. Realmente, não existe família perfeita. Mas existe uma família que não quer que prevaleça os padrões desse mundo. E quer viver o sobrenatural de Deus. Né? Quer viver né, o divino dentro de casa. E eu falei, eu não quero mais nada de faz de conta. E hoje nós somos líderes do Ministério de Família da nossa igreja. Temos feito um trabalho, assim, sabe? Muito direcionado por Deus, projetos que o Senhor nos entregou. E a minha maior alegria hoje é ver meu esposo rendido ao Senhor e meus filhos. Sabe? Eu lembro que eu achava, no início, quando eu achava que ele estava indo à igreja por minha causa, por minha conta, né? Eu achava que eu estava com essa bola toda. Eu lembro um dia que ele estava lá em casa, a gente conversando, e tudo dele era glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu lá cozinhando, e teve uma hora que eu falei, para com esse tanto de glória a Deus, que tanto de aleluia. Para com isso, tá crente demais. Aí eu voltei, estou lá mexendo minha panela, o Senhor falou assim, mas não era isso que você queria, não foi isso que você me pediu? Olha. Aí eu lá com minha colher de pau, né? Saí, virei e falei assim, desculpa, pode falar seus glória a Deus à vontade, seus aleluia à vontade, me perdoa, porque o Senhor já me chamou a atenção ali na cozinha, porque era isso que eu queria, e agora que eu estou vivendo isso, eu estou reprimindo isso em você, sabe? Então, muitas vezes isso acontece, a gente ora muito por muitas coisas, e na hora que a gente alcança, na hora que o Senhor nos concede, a gente reprime isso. A gente não recebe isso de bom grado, sabe? Eu consigo perceber isso hoje em várias coisas, porque a gente ora muito em prol de uma bênção. Verdade. Outro dia o Senhor falou, filha, você ora tanto para alcançar algo, por que depois você não tem esse mesmo esforço em manter esse algo que eu te concedi? E o manter é o que vai trazer, assim, todo um segmento pós, né? O próximo ciclo. Exatamente. Esse manter é tão importante, porque Deus te entrega, mas você tem que fazer com que aquilo ali cresça, floresça, amadureça. E às vezes a pessoa se perde no meio até da bênção, porque ela não permite manter algo que Deus nos deu. Exatamente, sabe? Muitas vezes, Flávia, o que eu percebo é assim, a gente ora muito, vamos pensar numa criança que ora muito querendo um presente, né? Quer muito um presente, quer muito que o pai e a mãe dê algo. Aí o pai e a mãe entrega. Aí tá ali naquele papel de embrulho bonito. Aí pronto, você viu o que é, você já nem dá importância mais. Perdeu a graça. Perdeu a graça, sabe? Só que isso com criança é compreensível, mas com a gente não. É verdade. Sabe, nós precisamos ser cristãos maduros na nossa fé para conseguir manter aquilo que a gente vem suplicando a Deus. Sabe, às vezes a gente paga um preço tão alto por algo que a gente não valoriza depois. Sabe, por exemplo, eu vejo hoje em dia muitas mulheres querendo a conversão dos esposos, querendo a família aos pés da cruz. Mas depois que ela consegue aquilo, ela mesma, como uma mulher tola, ela põe tudo a perder. É verdade, pastora. E por situações tão pequenas, por aquilo que muitas vezes já passou por coisas piores. Exatamente. E o pequeno se torna, às vezes, o gigante na vida dela. Mas o inimigo também, ele vai na área mais frágil da pessoa. Sempre. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. E é tão interessante quando você faz essa restauração de detalhes que Deus foi resgatando. Foi tão lindo você falar isso a respeito, às vezes, de um cheiro, do toque, né? Um casamento já de 20 anos, passou por tantos processos. E nessa restauração, Deus vai resgatando, né? Claro que são maduros, né? Hoje, vocês vivem uma outra intensidade e vivem realmente essa alegria verdadeira, né, pastora? Exatamente, uma coisa verdadeira, genuína. Genuína mesmo, né? E quando a gente coloca cada vez mais a nossa vida, a nossa família diante do Senhor, Ele aprofunda mais os processos, né? Às vezes a gente foge de todos os processos, mas Deus, Ele sempre quer aprofundar. E é o que Ele fez na vida de vocês e também está fazendo na vida daqueles que estão caminhando junto com vocês também. Um processo profundo. Deus não é um Deus superficial, Ele é um Deus de profundidade. Profundidade. Né? Mas, pastora, você vai ter que voltar aqui, porque o nosso programa já está acabando. Ai, que pena, tá vendo? Passou rápido. Não passa rápido? Passa rápido. Mas, assim, eu gostaria de te agradecer. É tão importante escutar uma pessoa que viveu milagre e vive milagre.
Hoje, às vezes, as pessoas estão sem esperança no casamento, no relacionamento, e a gente tem que se permitir Deus cuidar, né? Então, eu queria te agradecer. Essa casa aqui, ó, tá aberta para você voltar sempre, contar mais testemunhos. Será um prazer. Viu? Nós vamos trazer mais esses conteúdos também, Amém, viu? amém. Mas eu te agradeço muito pela sua presença e por ser um milagre vivo. Amém, obrigada. É a gente deixar mesmo Deus ser Deus nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente mesmo é que atrapalha o agir de Deus. Então, nos permitirmos sermos moldados por Ele. Amém. Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias, novos temas para que você seja abençoada. Então, Deus te abençoe. Até a próxima quarta, às 11h30 da manhã.